Uma sociedade anarcocapitalista é uma sociedade que não tolera agressão. E o Estado é naturalmente agressivo. Então, o anarcocapitalismo pressupõe a ausência de Estado. E no vídeo de hoje eu vou explicar aos senhores algumas das principais teorias de como o anarcocapitalismo vai acontecer e como vamos chegar a esse momento. Se é que vamos chegar a esse momento. Mas enfim, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, o que é que eu posso falar? Tem muitas teorias diferentes de como alcançaremos uma sociedade sem Estado. Tem umas que eu gosto mais, umas que eu gosto menos. Tem, por exemplo, o fatalismo, que é a ideia de que é quase como um destino que o Estado vai deixar de existir por conta de avanços tecnológicos. E o fatalismo, ele se chama assim porque ele se define como essa teoria de que com certeza o Estado vai acabar e só é questão de tempo. E eu não gosto dessa abordagem porque ela pressupõe coisas que não tem como se supor, não tem como ter certeza a respeito de algo do futuro tão complexo como um fenômeno econômico e social dessa magnitude. Então, eu não gosto muito dessa teoria e, portanto, não me aprofundei muito nela nos meus estudos a respeito de anarcocapitalismo e das teorias que as pessoas criaram a respeito de como isso venha, como isso vai ocorrer, se vai ocorrer. Eu não acredito que vai ocorrer necessariamente no futuro. Não tem como prever algo assim, mas se for ocorrer, eu acredito que não vai ser tão somente porque estava predestinado pelo avanço da tecnologia. Eu acredito sim que o avanço da tecnologia é importante e ele tem ajudado nessa luta contra o Estado, a fugir do Estado, mas a tecnologia eu não acredito que é a única coisa. Porque acima de tudo nós somos humanos e nós precisamos querer que isso aconteça para que isso aconteça. Não é só porque avançamos tecnologicamente que o Estado vai deixar de existir. Isso me lembra muito teorias marxistas de avanço da sociedade e gaste dados históricos de existiu a sociedade pré-capitalista, aí a sociedade capitalista e no futuro vai existir a sociedade comunista, que é o futuro e o capitalismo está fadado ao fracasso por conta de tal e tal coisa. Não, eu não gosto desse tipo de abordagem que pressupõe que tudo são dados históricos e que vai se modificar para um determinado caminho no futuro. E dar certeza disso não é a melhor opção. Mas enfim, existe a teoria do fatalismo, existe a teoria do gradualismo, que é que as pessoas vão lentamente mudando sua opinião pública e ficando desfavorável ao Estado, e elas vão lentamente modificando suas ideias, e a cultura vai se modificando, e as pessoas vão enxergando mais, vão enxergando mais a propriedade privada e os direitos de propriedade como algo justo, como algo bom, como algo plenamente inequivocável. E a partir disso, nossa, estou dando uns arrotos estranhos. E a partir disso, o Estado vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e ele vai deixar de existir eventualmente. Então, essa é uma outra teoria. Essa eu já acho mais interessante, já acho mais plausível, já acho mais possível de acontecer. Apesar de que eu acho que as pessoas vão diminuindo o Estado, mas em determinado momento o Estado vai fazer alguma força contrária para tentar crescer novamente na opinião pública. E isso tem ocorrido sempre nesses ciclos, mas eu acredito que eventualmente pode ocorrer um ciclo em que o Estado não consiga se reerguer e as pessoas derroquem ele definitivamente. Na verdade, não definitivamente, né? Porque nunca se sabe quando o Estado pode voltar. Não é só porque ele deixou de existir em determinado momento, pressupondo isso, que ele vai continuar sem existir para sempre. E é muito importante saber a respeito disso e não pensar que o anarcocapitalismo é como o comunismo era para Marx, que é essa coisa de o futuro vai ser isso e não vai mais voltar a ser outra coisa porque é o avanço natural das coisas, é o avanço histórico. Não, não é isso. Fenômenos sociais vão e vêm e não é possível ter certeza de muita coisa. Mas eu acredito que o gradualismo é bastante plausível e é uma das formas que eu acredito que pode ocorrer o início de um anarcocapitalismo, de uma sociedade sem Estado, de uma sociedade que não tolera agressão. Mas além disso tem outras vertentes. Tem a vertente, eu não lembro o nome,
Não sei, na verdade, se tem um nome específico, mas tem muitos anarcocapitalistas que acreditam que para derrotar o Estado, os anarcocapitalistas têm que entrar no Estado, fazer parte do corpo estatal como funcionários públicos e de dentro para fora destruir ele. Eu acredito que esse é muito mais uma argumentação muito falha e muito leve, não muito leve, ela é muito superficial, porque acreditar que as pessoas vão entrar no Estado, anarcocapitalistas, e vão querer destruir o Estado é muito um papo político e muito menos um papo prático. Você não está demonstrando como isso pode ocorrer. O que o anarcocapitalista tem que fazer dentro do Estado para que o Estado deixe de existir, para enfraquecer o Estado? Ele tem que sabotar o Estado? Como ele vai sabotar o Estado? São coisas que não podem ser respondidas. E como eles vão se organizar? Anarcocapitalistas não são necessariamente um grupo único e organizado. Eles são mais movidos por uma ideia central do que por um sentimento de pertencimento. É muito mais individualista esse movimento. O anarcocapitalismo é individualista. E as pessoas que são anarcocapitalistas não são necessariamente super unidas, como, por exemplo, movimentos políticos comuns, movimentos de direita ou de esquerda que polarizam a população. Então, é acreditar muito, é ter muita fé, acreditar que pessoas vão entrar no Estado, vão virar funcionários públicos e vão se organizar de uma forma a criar uma gigantesca conspiração e destruir o Estado. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque assim, a maioria dos anarcocapitalistas nem se conhecem, nem sabem quem é o outro, muito menos onde o outro está e como eles podem se articular para destruir o Estado. Então, eu acho que essa é uma versão muito ruim. E eu acredito até mesmo que ela é muito utilizada para justificar anarcocapitalistas integrarem o Estado, integrarem o corpo estatal, que é uma falha, que é um erro metodológico, é um erro de caráter. Você ser anarcocapitalista e ao mesmo tempo você ser funcionário público não faz o menor sentido. Se você não acredita na agressão, se você acredita no princípio da não agressão, por que você vai fazer parte do corpo agressor? Não faz muito sentido, não tem uma justificativa muito boa e o máximo que eles podem utilizar para justificar isso é dizer que não, porque o Estado ele rouba das pessoas, então eu estou roubando do Estado para colocar em Bitcoin. Ou eu estou roubando do Estado, então eu estou enfraquecendo ele. Ou eu estou aqui para enfraquecer o Estado e fazer ocorrer maior liberdade, maior justiça e não sei o quê. E você cai no mesmo papo dos próprios estatistas. Da questão de, nossa, o político bom existe, o problema são os corruptos. É a mesma coisa de, eu vou ser um bom político, eu vou ajudar a população. Você não consegue ajudar a população. Se você ler o mínimo de economia austríaca, você sabe que qualquer ação estatal, por mais bem pensada, por mais boa fé que a pessoa tenha, vai distorcer o mecanismo de mercado e vai ser subótima. Então, ela não vai alocar recursos da melhor forma possível. Se você lê Mises, você sabe disso. E Mises nem era anarcocapitalista. Você não precisa ir muito longe para perceber que essa ideia de que vamos entrar no Estado e vamos destruir ele de dentro para fora é muito mais utilizada para se justificar e para justificar participar desse órgão de coerção e destruição da riqueza para benefício próprio do que qualquer outra coisa. Então eu não gosto dessa abordagem, para mim é a pior abordagem possível, porque você vira um neoliberal, você vira um liberal, você não é mais um anarcocapitalista, entendeu? Você não é mais contra veementemente a agressão, se você participa da agressão e você fortalece a agressão e mantém a agressão funcionando. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu me recorde. Tem desobediência civil, que essa é uma das mais complicadas, porque necessita também de um nível de organização muito grande. E ela também se relaciona bastante com essa coisa gradualista, de que as pessoas vão mudando as opiniões delas com o tempo. E a desobediência civil as pessoas não acreditam mais no Estado e elas começam a desobedecê-lo deliberadamente, começam a sonegar impostos de maneira generalizada, começam a desobedecer leis de trânsito, desobedecer leis civis, criminais e desobedecer a Constituição. E isso faz o Estado entrar em pane porque ele não consegue mais se sustentar,
porque eles têm muitas ocorrências, eles têm que pagar muitas contas e as pessoas já não querem mais fazer parte disso, então as pessoas começam a fugir do Estado, buscar alternativas diferentes, utilizar criptomoedas, utilizar criptografia, para fugir do Estado e para alcançar o anarcocapitalismo por meio dessa destruição do Estado, de forma indireta. Assim, eu acredito que isso se encaixa muito como o final do gradualismo. É muito. As pessoas estão mudando suas opiniões e elas não acreditam mais no Estado, porque você precisa que seja geral essa opinião de que as pessoas não acreditam mais no Estado. E eu acredito que essa ideia de desobediência civil vai acontecer no final do gradualismo, se o gradualismo realmente acontecer. Então eu acredito que é com a desobediência civil que o Estado vai cair de verdade e ele não vai mais estar só diminuindo, ele vai deixar de existir a partir desse movimento. E uma outra versão, que eu não gosto tanto, na verdade eu não gosto nem um pouco dessa também, mas é a de destruir o Estado diretamente, que é pegar em armas e atacar o Estado. Me lembra muito as ideias dos comunistas, de pegarem armas e ir e derrocar o Estado e não sei o que, só que eles querem instaurar a sociedade comunista. Alguns anarcocapitalistas querem pegar em armas para destruir o Estado e criar o anarcocapitalismo. Eu acredito que não vai funcionar isso porque os anarcocapitalistas naturalmente não gostam de agressão e eles não vão querer engatar em agressão. E eles teriam que ter também um nível de organização muito grande. Você perceba que todas essas formas precisam de mais ou menos um nível de organização, menos o fatalismo. Mas o fatalismo ele é tão irrealista e tão utópico que eu acredito que ele é o menos provável de todos. Mas assim, eu acho que pelo vídeo é isso aí. Esse é um dos vídeos mais informativos, mais densos do canal. Eu tentei trazer essas ideias da forma mais sucinta e mais próxima do possível e do entendível para o baiano, para o brasileiro, para o nordestino comum de QI mediano. Então, apesar de eu não acreditar nessa coisa de você tem um QI menor, você é super burro. Não, eu acredito que as pessoas têm inteligências muito diferentes. Tem pessoas que não são muito boas em matemática e em lógica, em geometria, que é o que é analisado pelos testes de QI, mas a pessoa pode ser muito boa com isso aqui, com música. A pessoa pode ser muito boa com argumentação e uma lógica mais abstrata. A pessoa pode ser muito boa em humanas, em fazer... em pensar em coisas diferentes, em ter criatividade. Tem muitas inteligências diferentes, né? Mas o intuito do vídeo não é falar sobre isso. Eu acho que eu me distanciei um pouco agora no final. Eu sempre gosto de dar uma jogada meio para longe no final do vídeo. Eu acho interessante. Apesar de que eu não acredito que muita gente fique até o final. Mas se você está até o final, deixa um comentário aí, deixa um like, deixa uma coisa. Para eu saber que existe alguém que chega no final do meu vídeo. Porque eu não sei ainda se alguém chega no final do meu vídeo de verdade. E chega e tá ouvindo o que eu tô falando até agora. Mas assim, se você é anarcocapitalista, se você me odeia, se você me ama, se você gosta do meu canal, se você não gosta do meu canal, se inscreve, cara. Você vai ver mais vídeos meus, você vai adorar me odiar, porque eu tenho muita coisa para falar a respeito das minhas opiniões e a respeito do que eu acho do mundo e do que eu acho de economia. E é isso. Acho que não tem mais nada a dizer nesse vídeo. Tchau, tchau.